Estamos de volta com Estação de Notícias e agora vamos iniciar nossa coluna de tecnologia por aqui com ele, Everton Andrade. Everton, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo nesta quarta-feira aqui na Rádio CBN Amazônia. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Everton, hoje você vai falar sobre WBAN, Redes Corporais Sem Fio, certo? Explica pra gente como que é essa rede. Isso, diante desse todo quadro de preocupação com a saúde, principalmente a saúde pública, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse tipo especial de rede, que eu acho que pode ajudar aí um pouquinho, principalmente a saúde pública, né? Bom, mas o que é o WBAN, que são esse tipo de redes corporais? Acho que todo mundo está bem familiarizado que todo tipo de cientista, seja qual for a ciência, começa a criar diversos nomes, diversos segmentos, especificar e tipificar todo tipo de objeto de estudo. Como na tecnologia da informação a gente estuda tudo que é tecnológico e redes é uma coisa relacionada ao nosso objeto de estudo, a gente tem diversos tipos de redes. Quando a gente tem uma rede muito grande, a gente chama de WAN. Quando a gente tem uma rede metropolitana, uma rede de uma cidade, a gente chama de MAN. Quando a gente tem uma rede local, por exemplo, da sua casa ou do seu comércio, a gente chama de LAN, de local. E a gente vai criando diversos tipos de nomes, siglas, acrônimos aí para esses tipos de redes. E no caso da WBAN, vem de Wireless Body Area Networks, ou simplesmente redes corporais sem fios, que são criadas, essas redes são criadas de dispositivos que a gente conecta ao nosso corpo. O B de body é do nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente vai conectando ao nosso corpo, uma vez que a gente faz uma ligação entre esses diversos dispositivos, a gente vai ter aí uma rede corporal sem fio, porque a gente não vai ter, normalmente, não é usual, ter fio entre esses diversos dispositivos. E quais seriam esses dispositivos, né? Hoje a gente está bem habituado a ter pulseiras inteligentes, relógios inteligentes, sensores cardíacos. Algumas pessoas até têm olhos agora que são uma espécie de câmeras que mandam sinais para o cérebro. Então a gente tem diversos dispositivos já modernos que fazem algum tipo de papel aí no nosso corpo. E também existem alguns aparelhos mais clássicos que já vêm sendo utilizados na medicina há algum tempo, como marca-passo, corretores auditivos, sensores de atividade cerebral. A gente tem diversos dispositivos que vêm sendo conectados aí no corpo das pessoas. E daí quando a gente começa a conectar tudo isso, no começo da década passada, a gente começou a conectar tudo isso e criar essas redes corporais. Por quê? A gente começou a notar que esses aparelhos isolados já fazem, sim, um grande papel, eles criam um bem-estar para a saúde ou até mesmo curam pessoas de uma forma muito efetiva, só que quando a gente começa a conectá-los, a gente cria um quadro clínico muito mais completo e possibilita que os médicos, os profissionais de saúde tenham diagnósticos muito mais precisos. Então a gente começou a criar essa rede para ajudar os médicos e as equipes médicas a fornecerem diagnósticos mais precisos. Só que isso foi escalando e foi ficando tão bom que começou a melhorar todo o segmento de home care, de atendimento domiciliar. E ao meu ver, isso pode criar dois cenários muito bons aí para os próximos anos. O primeiro deles é o sistema de monitoramento, de uma forma geral, esse atendimento domiciliar vai melhorar muito, que a nossa população vem envelhecendo muito, os hospitais vêm ficando cada vez mais caros e não vai ter leito nem locais próximos ao hospital para toda a nossa população. Então a gente fazendo um bom sistema, uma boa rede corporal aí, comunicando com outras redes, a rede hospitalar e até mesmo a computação em nuvem, a gente vai fazer com que essa pessoa em casa tenha a mesma assistência que ela teria lá no hospital. Ela pode estar sendo avisada do momento que ela tem que pegar e tomar o remédio, ela pode estar acionando algum enfermeiro ou alguma equipe médica em caso de algum mal súbito ou a iminência de alguma emergência. Então, isso vai possibilitar um conforto do lar
com a assistência do hospital. Isso por si só já é muito bom. Uma outra coisa bem legal é que quando a gente alia todo esse monitoramento com algoritmos de inteligência artificial, computação em nuvem, a gente pode começar a predizer, ou seja, antecipar doenças e diagnósticos. Então, se a pessoa é diagnosticada lá com um problema de coração e o coração dela começa a ter alguma alteração, o sensor do coração avisa o hospital e ele vai ser assistido ali por um profissional de saúde. Ou se uma pessoa com problema de coração começa a ter alguma gripe, o sensor de temperatura avisa e aquela pessoa vai ser assistida para a gripe. Então a gente começa a ter uma cadeia que pode predizer e antecipar determinadas doenças. E quando isso fica muito tempo monitorando, a gente já tem hospitais que começaram a diagnosticar doenças raras por causa da quantidade de informação que tem. Então, como na medicina tradicional, o paciente vai ter pouco contato com o médico, ele tem poucos dados para tomar a decisão. Quando a gente começa a armazenar todos esses dados com as redes corporais sem fio, a gente começa a ter muitos dados e ele pode identificar talvez uma doença rara, ou até mesmo o algoritmo de inteligência artificial consegue ver isso de uma forma que o humano não veria. Então isso é muito interessante e já vem acontecendo aí, principalmente em hospitais de primeiro mundo. E uma outra coisa que pode acontecer nesse sistema de predição é a gente ter a ajuda desse tipo de monitoramento para diagnosticar surtos de doença, como a gente está tendo do coronavírus. A gente pode ter esses sensores avisando hospitais e autoridades governamentais de que tal pessoa, tal localidade está tendo um surto porque ele identificou sintomas, sei lá, febre, respiração, tosse alterada. Então ele já avisa sem que aquela pessoa precise procurar o hospital. Então a gente cria diversos gatilhos e pode ajudar aí essa malha, essa computação em nuvem, essa rede conectada à computação em nuvem, pode ajudar as nossas autoridades, a todo o nosso sistema de saúde a tomar decisões mais inteligentes e mais tecnológicas, que é o que a gente sempre procura. A tecnologia ajudando a população, ajudando aí a comunidade de uma forma geral. Everton Andrade, nosso colunista de tecnologia por aqui, hoje ele falou sobre WBAN, que são as redes corporais sem fios. Everton, isso é muito interessante, né? Querendo ou não, é um avanço para a saúde e parece ser um mecanismo bem eficaz. A tecnologia sempre ajudando aí todo mundo, como você falou, a população, a sociedade em geral, né? Isso com certeza. Isso, por mais que pareça distópico, já está acontecendo. A gente tem grandes players aí, grandes empresas da tecnologia já fornecendo soluções. A própria IBM, Google, a Amazon já possibilita que você use os seus sensores que você tem hoje para fornecer informações para eles e eles vão te dar informações baseado no seu quadro clínico. Quem tem algum smartwatch já deve ter recebido aí avisos de você andou pouco hoje, você está sedentário, você tem que fazer isso. Isso aí tem a ver com as nossas redes corporais sem fio. Uma coisa que a gente tem que se preocupar, que isso em qualquer país, qualquer realidade a gente vai ter sempre que se preocupar, é com a segurança dos dados clínicos dessa pessoa. A gente tem que ter muita atenção. E aqui no nosso país a gente tem aí a LGPD que está entrando em vigor esse ano. Então, quem for, os hospitais, os profissionais que forem utilizar esse tipo de solução, tem que ter um cuidado a mais com os dados médicos e também tomar cuidado com as próprias limitações dos sensores, porque eles têm pouca memória, a energia às vezes é limitada, a capacidade de processamento. Então, sempre ficar atento às limitações para usar da melhor forma possível, conectar isso a outros dispositivos para ter sempre um serviço prestado aí com uma boa qualidade. Então a gente na academia vem se preocupando bastante com isso e todo mundo, toda a população já pode utilizar esse serviço de uma forma bem interessante, utilizando essas soluções que o próprio Google, a Amazon e outros VMware e outros players que já vêm fornecendo aí na internet.
Muito interessante, Everton Andrade. Muito obrigada pela sua participação, viu? Até quarta-feira que vem. Olha, eu acho que eu já tenho até uma rede WBAN. Será que eu tô falando certo? Será? É um reloginho que ele fala... Você provavelmente já tem alguns dispositivos aí conectados que estão fornecendo informação para alguém. Eu tenho um reloginho que um dia desse ele falou bem assim, você atingiu o seu objetivo. Rapaz, me deu uma felicidade porque significou que eu andei o tanto que eu tinha que andar naquele dia, né? É muito legal, muito legal. Olha Everton. aí. Muito obrigada, Everton. De nada, até semana que vem, Natália. Até semana que vem.